A Natália está dizendo o que acontece. Ela está falando lá, ó. Vou fazer assim, ó. Este item específico, a gente vai voltar lá para a direção, a gente vai reescrever e no CONCAN de dezembro a gente traz especificamente esse item para a nova análise do CONCAN. Se alguém tiver contribuição, mas assim, gente, vamos... A contribuição vai até 15 dias antes do CONCAN. Após isso, nós entraremos para votar sim ou não, e não para ter um novo lote de discussão, tá? Então, todos os interessados que queiram contribuir, a gente vai disparar um e-mail e não para abrir para nova discussão, novo levantamento de ideias, porque isso está sendo recorrente e a gente tem uma pauta grande e vai tomar a tarde toda, e tem pessoas que estão aqui desde manhã, né? Eles já excederam e muito o horário deles. Tá bom? É só para a gente ter sempre esse cuidado no CONCAN. As pautas a gente está mandando com antecedência para que toda discussão possa ser tratada de uma forma amigável e democrática antes do CONCAN. Para a gente usar por e-mail e tentar tratar a melhor forma. E não levantar todo um lote de discussão e colocação de ideias, porque isso estende demais o CONCAN e as outras pessoas. Tem gente que tem que dar aula, né? E que ainda está aqui aguardando. Tá bom? É só um adendo. Mas a ata foi mandada para a comunidade também, né? Mas, me desculpem. Sim. Não, tudo bem. Mas uma coisa que eu já percebi é que, às vezes, não posso estar enganada, mas que algumas pessoas não leram. E aí usam um momento para debater. E isso a gente já acertou na outra reunião, que é para isso que a direção está mandando com 15 dias antes. Então, que todo mundo efetivamente se aproprie do conteúdo, estude efetivamente o que foi mandado, para que a gente tenha um raciocínio contínuo e proativo. E não aí ler o documento e se inteirar do fato e depois o borbulhamento de ideias para debate. É só uma precaução, porque as pessoas estão deixando os seus afazeres para estar aqui. É importantíssimo, mas a gente tem que otimizar o tempo. Está no calendário, professor, publicado lá no site do CONCAN. Mas eu acredito que seja dia 6. Depois, 5. A gente pode verificar. É a primeira terça-feira de dezembro, porque a segunda ficaria muito no final do mês, e até foi uma proposta da professora Samara. Nesse caso, é a primeira sexta-feira, a primeira terça-feira de dezembro. Tá? Hã? Isso. Aí foi o que eu falei no início da nossa reunião. A tomada da nova chapa será no primeiro dia, nessa reunião. E nesse dia mesmo eu já vou abrir uma nova eleição, já vou denominar uma nova comissão, para que seja contemplado e completo os outros componentes que estão faltando. Um exemplo, os representantes de aluno. Claro, essa comissão já não votará mais. Aí eles vão, quem não foi eleito terá que fazer um lobby, uma discussão para sensibilizar os novos conselheiros para que votem nessa questão. Vocês vão receber o documento com 15 dias de antecedência, como tem sido feito, e com o item a ser votado. Tá? E mais, a própria filmagem está disponível no site, também pode assistir essa e a outras, que já é da reunião anterior, que a gente já tratou desse assunto. Tá bom?
É. Eu vou lhe dizer um argumento contrário que eu vivi lá no módulo. Lá no módulo, quando eu dava aula lá no Campus Martim, só tinham 3 projetores para 16 salas. Então, os professores eles podiam reservar todo o início do mês. Só que tinha o professor que dava aula às 8 da manhã. Ele chegava e reservava para o mês todo. E ele estava lá às 8 da manhã. E lá não dava para ser pelo sistema. E eu chegava lá só às 7 da noite. Porque eu não era a RDE, eu dava aula aqui e eu ia para lá só às 8 da noite. Toda vez que eu chegava, professor, eu nunca consegui dar uma aula com projetor. Porque só tinha 3, e os 3 primeiros que chegavam de manhã, eles usavam esse artifício de poder reservar o mês todo e eles garantiam o deles. Então, eram sempre os mesmos professores que usavam o projetor. E eu ficava um pouco magoada, mas eu não tinha o que fazer porque estava no regulamento. Né? Eu estou vendo... eu acredito que o que a Claudete falou é uma coisa bem saudável a se testar. Porque o regulamento, ele não é engessado. Daqui a algum tempo a gente pode chegar à conclusão que ele não está funcionando e a gente vem a deliberar de novo. Né? Então, ele é uma coisa nova, que não existia e que a gente vai testar. E mediante um período a gente volta realmente a mexer nele se for necessário. Né? Ele não está engessado, não é ad eterno. Tudo bem? Esse item a gente fica para votar na próxima reunião, do dia 5 de dezembro. Eu agradeço, essa pauta está encerrada. A próxima pauta agora é sobre a adequação de 2 itens da engenharia. Deixa eu pegar aqui, professor. Aqui. A pauta 3 é a adequação do curso de engenharia. Claro, professor, fica à vontade. Esse eu sei. Ele vai ser apresentado pelo professor Américo. Deixa eu retirar. Não, professor. Não está dentro de engenharia? Esse. Apresentação. Tá. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores conselheiros. Hoje eu vim apresentar 2 demandas do curso de Engenharia Civil. A primeira delas é com relação à atualização do curso. Foi identificado uma questão em 2 disciplinas, materiais de construção 1 e materiais de construção 2. Materiais de construção 1 vai ser oferecida no próximo semestre e materiais 2 no segundo semestre de 2018. Tá? A materiais 1 é uma disciplina que trata de diversos materiais que são usados na construção civil. Então, a gente fala de materiais metálicos, materiais orgânicos betuminosos, cerâmicos, rochas, entre outros, né? Não estão todos colocados aqui. Então, é uma disciplina bastante longa. Na verdade, ela tem 57 aulas, são 3 aulas semanais. Tá? A materiais 2, a ementa dela é um pouquinho mais condensada. Aplicação de aglomerantes, agregados e materiais compostos à base de cimento, né, que são concretos e argamassas. É o que trata materiais 2. Então, foram dedicadas 38 horas no semestre, são 2 horas semanais. Qual que é a questão? A questão é que o professor que é responsável pela disciplina, o professor Samir, ele foi fazer o planejamento prévio já da disciplina, que vai ser oferecida no próximo semestre, e também fez o planejamento de materiais 2. Tá? Ele vai ministrar as 2. E ele observou que, apesar das ementas, né, terem um peso maior em termos de conteúdo, essas disciplinas elas são teóricas e práticas, as 2. E as aulas práticas de materiais 2, elas, na verdade, demandam mais tempo. Né? Quando a gente trabalha com materiais como concreto e argamassa, é um tempo de preparação, de pesagem de materiais, são ensaios mais pesados, que vai demandar muito mais tempo do que as aulas práticas desses materiais que são oferecidos na materiais 1. Então, o ideal seria aumentar a carga horária
de materiais 2, mas isso, infelizmente, é um pouco difícil, né? A gente aumentar a carga horária do curso. Isso vai demandar uma mudança que não é bem aceita na Pró-Reitoria. Então, a proposta que nós fizemos, seria apenas inverter a carga horária de cada uma das disciplinas. Tá? Então, a gente vai dedicar 57 horas em materiais 2 e 38 aulas em materiais 1. Dessa forma, a gente fez o balanço das atividades práticas que vão ser oferecidas nas duas e chega num denominador comum, justo, uma quantidade justa de horas para cada atividade que vai ser realizada na disciplina. Então, essa é a proposta. É bastante simples. A única mudança que a gente quer fazer é essa alteração. Tá? No texto do PPC, a gente só precisa alterar esses dois quadros e a grade curricular. Isso já foi discutido no colegiado, já foi discutido no NDE e agora a gente traz essa questão para o CONCAN para seguir para a Pró-Reitoria de Ensino. Américo, aqui não vai precisar de laboratórios, porque ali está no materiais 2. Mas está não. Está escrito não? Está no nome. Você falou que usa cimento. Sim. Ali tem que fazer alteração. Isso a gente vai precisar alterar também. Tá. Isso foi um erro de digitação. Anota, por favor, que vai precisar colocar uso de laboratório, sim, materiais 2. Só porque você falou que vai mexer com cimento, aí eu falei... Sim, as duas precisam de laboratório. É só isso? Tem mais alguma colocação? Com relação à alteração do PPC, sim, é só isso. Tá. Pessoal, foi mandado para vocês a ata da área que discutiu isso, do colegiado, do núcleo docente, né? Tudo foi composto material enviado a vocês. Podemos votar, então, se é aceito pelo CONCAN essa alteração? Quem é a favor, permaneça como estão. Pode ser, levante as mãos. Vamos lá, levante as mãos. É a favor. Então, você se abstém. Então, nós tivemos uma abstenção que foi o do Matheus. Eu acho que a Clarissa, ela teve que ir. Esse é um problema da gente protelar muito as outras instituições, né? Que pena. Mas tá bom. Depois eu mando para ela a ata, direitinho. Então, esse item está votado. Podemos ir para o item 4 da pauta? Pode continuar, mais um. Isso, a próxima demanda do curso de engenharia é a aprovação do regulamento de atividades complementares do curso. Tá? Os alunos já estão realizando atividades que podem entrar como atividades complementares, mas o nosso regulamento ainda está em vias de aprovação. Né? O próximo passo é aqui no CONCAN. Vocês receberam, né, creio eu que receberam o texto que foi aprovado no colegiado. Aqui a gente tem um resumo dele, né, os objetivos das atividades complementares são desenvolver a autonomia intelectual do aluno, encorajar habilidades e competências adquiridas fora do ambiente de sala de aula, desenvolver articulação entre teoria e prática, incentivar a participação do aluno em projetos de extensão universitária, não só de extensão, mas de ensino, pesquisa e atividades culturais. No texto que vocês receberam, lá está indicado que compete ao coordenador do curso definir o cronograma de entrega de avaliação da documentação, né? Todos os comprovantes das atividades que o aluno fez vão ser, vai ter um período fixo para isso, né? Isso é normal, eu acho que em todos os cursos. O coordenador vai analisar solicitações relacionadas à convalidação, vai propiciar e divulgar atividades complementares internas e externas, né? Isso é um trabalho contínuo que, inclusive, já está sendo feito. Incentivar a participação do aluno em eventos acadêmicos também. Estabelece vínculos entre núcleos e órgãos internos e externos, juntos aos quais os alunos possam desenvolver atividades complementares. Então, é a atividade do coordenador sempre buscar, né, onde e quando esses alunos podem fazer essas atividades. Estabelecer critério para inscrição de alunos e seleção de interessados em atividades complementares, quando necessário. Tá? Para essas atividades, o coordenador do curso também poderá credenciar outro docente para auxiliá-lo no processo de avaliação. Isso está previsto no regulamento. E no regulamento compete ao aluno solicitação à coordenação por meio de requerimento
da convalidação das horas que ele efetivou. Elaborar uma planilha no formato digital com registros de todas as atividades que serão realizadas para convalidação, bem como a carga horária de cada atividade, e providenciar a documentação comprobatória original e cópia simples para ser feita essa avaliação. No total, são 100 horas que o aluno da engenharia civil vai ter que cumprir no prazo de 5 anos que o curso tem. Essa tabela é a tabela que está no regulamento, ela já está no PPC do curso, tá? Então a gente tem diversas atividades, alguma dessas atividades tem carga horária máxima para ser convalidada, tá? E todas elas têm uma carga horária máxima total para cada tipo de atividade, tá? E também lista os documentos comprobatórios. Então, tudo isso já está definido desde o PPC. Então, agora tem essa questão que eu quero... Bom, já adiantando, pode passar a tela. Daqui a pouco eu vou chegar lá na questão do swap. Esse é o formulário que está proposto no regulamento. E mais uma. Tem a questão do sistema. Tá? A gente ainda não está com o regulamento pronto, mas o swap tem uma função onde o aluno já pode inserir a atividade que ele fez. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma aluna que já inseriu uma atividade da Semana de Tecnologia, da Semana Cultural. Ela já colocou o arquivo do certificado que ela recebeu, tá? A data em que foi feita, a carga horária, certo? E o tipo. A questão do tipo creio eu que só existe um tipo. Eu não tenho acesso a essa funcionalidade. Creio eu que só existe esse tipo de atividade complementar. O nosso problema é que se a gente for controlar através do swap, aí volta uma, por favor. Esse formulário ele vai ficar sem finalidade, né? E ainda faltam, na verdade, algumas informações que a gente precisaria do formulário não tem no swap ainda. A principal delas é qual o tipo de atividade complementar. Volta mais uma. Que a gente tem vários tipos e cada tipo tem uma carga horária máxima e isso fica difícil de controlar do jeito que o swap está hoje. Então, essa questão do swap ela não foi pensada enquanto a gente estava discutindo o regulamento. Aí, eu já estou informando para os senhores, porque a gente poderia voltar essa questão no colegiado para incluir no regulamento a questão do swap. Eventualmente, o aluno, por uma interpretação errada, ele se dedica muito a uma atividade e ele deixa outras que poderiam também trazer um acréscimo muito grande em questões profissionais e de conteúdo. Então, é fundamental que tenha essa tabela de atividades. E o SWAP ele foi construído pela reitoria. E ele foi de forma institucional, não levando em conta as especificidades do uso de determinados cursos, que essa tabela de atividades se faz necessária em todos os cursos. O aluno, infelizmente, ele não pode se dedicar a uma única e exclusiva atividade. Um exemplo, resenha. Vou fazer 100 horas só de resenha de livros. É impossível, porque o conhecimento dele vai ficar restrito. Né? Então, o SWAP ele necessita de aperfeiçoamento. O que eu já adianto não vai acontecer agora, porque a reitoria já nos avisou que ela não tem pessoal suficiente para fazer todas as adaptações necessárias para o SWAP. Então, realmente, isso vai ter que ser utilizado e regulamentado de uma forma interna. Tá? Mas tem que ter esse formulário. Sim.
vocês têm um sistema. O SWAP pode dar 1.000 horas de atividades acadêmicas complementares, mas desses somente 100 atendem aquele critério da planilha dele. Às vezes ele tem preferência por um item e faz mais aquele item, né? Acontece. A questão do SWAP, ele permite que o coordenador aceite, valide ou não aquela atividade. O problema é que ele não permite o controle, né, de tudo isso. A partir do momento que a gente vai ter uma previsão de 200 alunos, né, para controlar, vai ser bastante complicado controlar do jeito que o SWAP é hoje. Então, a gente poderia informatizar de acordo com o que está no regulamento escrito.